Fala, guerreiros e guerreiras, leões e leões, muito bom dia! Hoje, quinta-feira abençoada, dia 9 de março. Dores. As dores sempre nos perseguem. E eu queria falar sobre elas quando nós, mais falando sobre a questão da depressão e por que essas dores nos perseguem. As doenças psicossomáticas, das dores que não entendemos, né? Quando eu estava no meu momento de maior dificuldade na minha vida, eu senti uma dor muito grande aqui, ó, nas minhas costas e uma pressão gigantesca no coco da minha cabeça aqui, né? Aí fui ao médico, né? Fui no neurologista e o neurologista falou, olha, vamos precisar de melhorar, aumentar os remédios, né? Fez aqueles exames, né, no cabelo, colocou aqueles eletrodos e tal. E ele falou, olha, o seu cérebro tá com muitas informações, tá muito, tem tipo como se fossem ondas eu não sei te explicar bem dos termos técnicos, né? Mas tava muito energizado. E ele falou, olha, você tá pensando muitos pensamentos. E automaticamente se refletem no corpo. O corpo estava muito ativo, né? A ansiedade estava muito latente. Aí aumentou mais uma vez a minha dose do remédio. E essa dor das costas não passava por nada, por nada, por nada, por nada. Aí eu fui num quiropraxista, né? E ele me ajudou, Jailson, um genial profissional. E ele me ajudou bastante. Falou, Gessé, essas dores aí são com correlação ao estresse que você está passando, né? Então, que tal você intensificar mais os exercícios de força? E eu comecei a exercitar mais, fazendo exercícios de força. Levantamento terra, agachamento, botar mais força para fazer o supino, né? Mais peso. Isso me auxiliou demais, porque eu estava aí psicologicamente, eu senti que eu estava fazendo muita força nos membros, né? Então tive um crescimento de massa muscular e automaticamente começou também a crescer a massa dos dorsais, né? Das costas. Então aquela tensão deixou de ser retirada, deixou de ficar ali latente machucando, né? Aí eu fui estudar um pouco sobre isso que estava acontecendo, por que aquele problema foi vencido. Pasmem. Eu já falei sobre essas pedrinhas de gelo. Um, um, um doutor em psiquiatria, ele falou que vários médicos estão prescrevendo remédios para poder acabar o pânico e tal. Ele falou que o remédio na clínica que ele está é uma das últimas coisas que ele utiliza. E ele dá receitas práticas, pautadas na ciência, para a pessoa se livrar do pânico. Ah, eu não estou conseguindo dormir. Ele vai para os remédios, primeiro puxar e tal, para poder esses chás ajudar, auxiliar a pessoa em descansar, e a pessoa consegue. Vai para melatonina e outros medicamentos. E ele falou que acaba com a pessoa com crise de pânico com dois gelos na mão, duas pedrinhas de gelo. Coloca na mão, o cérebro deixa de pensar tanto e começa a sentir o desgaste ali, aquele friozinho na mão. E aquele pânico some de uma hora para outra. Em minutos, é como tirar com a mão o pânico. O que eu quero dizer? Hoje, você já está tomando remédio controlado. Você já está vivendo uma vida de dependência química igual a um drogado. Não é à toa que quando você vai comprar o seu remédio, você vai comprar numa drogaria, onde vende drogas, né? E só que de forma lícita. O que eu quero te aconselhar é, de forma paliativa, coloque o exercício físico. Quando eu coloquei o exercício físico, as dores que estavam no meu corpo, elas sumiram, desapareceram. Porque eu concentrei as quebras das partículas musculares, né, do meu corpo, o músculo vai se machucando, e tirou aquela tensão que estava na cervical, e eu fiquei sentindo em outras áreas. Mas de forma positiva. Claro, perdi peso e melhorei bastante. O
que eu quero te aconselhar, querido, hoje, você que está aí sem ânimo nenhum de treinar, você faz aquilo que você precisa fazer? Aliás, você faz aquilo que você quer fazer ou você faz aquilo que você precisa fazer? Um pastor estava ministrar em uma igreja, veio convidado por esse pastor, por outro pastor, e dois pastores mais novos, esse pastor era bem velho, né? Tinha mais ou menos, bem velho não, mais experientes, né? Em torno de 60 anos de idade. E esse pastor foi ser recepcionado por dois pastores mais novos, em torno de 30 anos. E levaram esse pastor para almoçar. Pegaram ele na hora do almoço, no aeroporto, e levou ele para esse restaurante, né? Chegou lá, era rodízio de carne, né? E o pastor, mais experiente, foi lá na ilha, né? E pegou verduras, pegou o arroz, pegou as verduras, os legumes, né? O que era necessário para o corpo dele. E voltou. Aí os jovens pastores falaram assim: uai, pastor, nós estamos num rodízio de carne. O senhor está comendo comida, não tem necessidade. Aí ele perguntou: vocês são crianças? Aí ele: não. Vocês são homens formados? São. Somos, pastor. Aí ele falou assim: vocês fazem aquilo que precisa fazer ou aquilo que vocês querem fazer? O seu corpo precisa de verdura, precisa de frutas, precisa de nutrientes. A carne por si só a carne, não vai nutrir o seu corpo da forma certa. O seu corpo precisa disso. O seu corpo não precisa somente de carne. Faça aquilo que o seu corpo precisa. Coma aquilo que o seu corpo precisa, não aquilo que você quer. Dessa forma, a disrupção no seu corpo acontece e os benefícios você colhe. Aqueles jovens pastores ficaram envergonhados pela atitude e pararam de pedir as carnes e foram até a ilha e pegaram ali verduras, pegaram ali saladas e tal. E o pastor falou assim: não quero que vocês fiquem constrangidos comigo. É todo dia que você tem que fazer assim. Todos os dias que os hábitos precisam ser repetidos. Daqui a pouco eu já vou voltar para minha rotina de exercício físico. Você acha que eu quero? Eu não quero. Meu corpo está cansado. Hoje é quinta-feira, eu treinei desde domingo, né? Então, estou há 5 dias treinando. Hoje eu vou fazer mais abdominal, fazer treinos de pequenos membros. Mas mesmo assim eu estou cansado. Meu corpo não quer. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu quero ou aquilo que o meu corpo precisa? Mente sã, corpo sã. É milenar isso. Que tal você experimentar fazer? Deus abençoe seu dia.